Olá, voltei. Então, continuando com a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Lembrando que eu estou lendo a parte 3, Economia Escravista Mineira, século XVIII, capítulo 14, Fluxo da Renda. O capítulo 14 ele tem 10 parágrafos. Então hoje eu vou finalizar a leitura do capítulo 14, lendo o último parágrafo, que é o parágrafo número 10. Começa aqui o parágrafo número 10. Tá? E aqui tem o rodapé, ó, 71. 71, ó. É daqui o 71. Eu já peguei a pronúncia do nome do autor que eu falei ontem, Cunningham, né? É até do Tratado de Methuen, ou seja, totalmente diferente, né, o que eu estava falando. Vocês conseguem enxergar o que está escrito aqui? Hein? Porque eu não enxergo na lente da minha câmera. Depois eu vejo com vocês a pronúncia correta. Mas é totalmente diferente do que eu estava falando, tá errado o que eu falo. Mas tudo bem, é errando que se aprende, né? Vamos lá. Então, parte 3, Economia Escravista Mineira, século XVIII, capítulo 14. Fluxo da renda, parágrafo número 10. Vamos lá, continuando a leitura. Numa época dominada pelo mais estrito mercantilismo numa época dominada pelo mais estrito mercantilismo e em que era particularmente difícil desenvolver um comércio de manufaturas, a Inglaterra encontrou na economia luso-brasileira um mercado em rápida expansão e praticamente unilateral. Suas exportações eram saldadas em ouro, o que adjudicava à economia inglesa uma excepcional flexibilidade para operar no mercado europeu. Encontrou-se a Inglaterra, assim pela primeira vez, em condições de saldar o seu comércio de materiais de construção e outras matérias-primas recebidas do norte da Europa, indiretamente com manufaturas. Dessa forma, a economia inglesa adquiriu maior flexibilidade e tendeu a concentrar suas inversões no setor manufatureiro, que era o mais indicado para uma rápida evolução tecnológica. Por outro lado, recebendo a maior parte do ouro que então se produzia no mundo, os bancos ingleses reforçaram mais e mais sua posição, operando-se a transferência do centro financeiro da Europa de Amsterdã para Londres. Segundo fontes inglesas, as entradas de ouro brasileiro em Londres chegaram a alcançar, em certa época, 50 mil libras por semana, permitindo uma substancial acumulação de reservas metálicas, sem as quais a Grã-Bretanha dificilmente poderia ter atravessado as guerras napoleônicas. Tá? Finalizei aqui, né? Aí tem o rodapé número 71, que eu vou ler a tradução, tá? Lá no apêndice. Vamos lá para o apêndice. Vamos para o apêndice. Opa! Dá pra ver, né? O apêndice é esse aqui, ó.
Está em azul a tradução. Nota 71, página 131. Então, vamos lá. Abre aspas. A escala em que Portugal importou nossas manufaturas e assim encorajou a indústria de nosso país pôde ser calculada pela vasta quantidade de ouro que era anualmente importada de Portugal. Isso era avaliado em 50 mil libras por semana. Não é de espantar que, de acordo com as ideias da época, o feito de Methuen, eu falo Methuen, tá? Mas no Google Tradutor é Mafuen, o TH tem som de F no inglês da Inglaterra, tá? Então, eu não sou boa no inglês, tá? Então eu estou pronunciando Mafuen, Então assim, o efeito de tratado de Methuen, tratado de Mafuen. Tá? Então não é de espantar que, de acordo com as ideias da época, o feito de Mafuen tenha sido muitíssimo bem visto. Ele abriu uma vasta demanda externa para nossos bens e estimulou o emprego da mão de obra interna. Ao mesmo tempo, muitas das remessas de Portugal nos chegaram na forma que era a mais necessária para restaurar a moeda e a mais conveniente para levar adiante a grande guerra europeia. Fecha aspas. Tá? Então não é Methuen, tratado de Methuen, é tratado de Mafuen. Como se fosse a língua no meio do dente. Mafuen. No Google Tradutor. Mas foi assim que eu entendi, né? E aqui, ó, o autor tá aqui. Que eu falei, ó. Eu falei ontem Cunningham, né? W. Cunningham. Mas no Google Tradutor não é Cunningham. É Cunningham. W. Cunningham. O autor é Cunningham. Cunningham Opsit pp.460-I. Autor Cunningham, aqui embaixo. Tá, então é isso aí, meu povo. Eu acabei de finalizar aqui a leitura do capítulo 14, Fluxo da Renda, referente à parte 3, Economia Escravista Mineira, século XVIII. Tá? Amanhã, não sei se vocês querem que eu faça algum comentário aqui. Vamos ver aqui. Porque assim, ó, se não fosse esse tratado de Methuen, resumindo, tá? Se não fosse tratado de Methuen, ou Mafuen, né, a Inglaterra não sobreviveria também, tá? Referente à manufatura portuguesa, tá? E, finalizando, né, como disse aqui o Celso Furtado, né, se não tivesse esse tratado, não tivesse essa acumulação de metais preciosos que Portugal deu para a Inglaterra, né, dificilmente a Inglaterra poderia ter atravessado as guerras de Napoleão. Tá? Quem se beneficiou foi a Inglaterra e a Inglaterra conseguiu sobreviver a Napoleão. Então, amanhã eu pretendo começar a leitura do capítulo 15, ainda referente à parte 3, tá? Economia Escravista Mineira, século XVIII. Tá? Aqui, ó, capítulo 15, amanhã. Aqui tá a página 132. Capítulo 15. Regressão econômica e expansão da área de subsistência. Regressão econômica e expansão da área de subsistência.
Então eu vou ler o primeiro parágrafo amanhã, tá? Nem risquei nem nada. Então é isso aí, meu povo. Se não houver nenhum imprevisto, eu volto amanhã para começar a leitura do capítulo 15 da parte 3 do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Então é isso aí, meu povo, e tchauzinho.